Hello, guys and girls! Muito good evening! Welcome back! Muito bem-vindo! It's Friday, é a nossa sexta-feira, aquela sexta-feira maravilhosa. Muito boa noite, pessoal lá de Betânia, Palmeira 2, Queimada Nova 1, São Pedro do Piauí, marcando presença. Tudo bom, ilustríssimo Santiago Portela? Fazendo aí a nossa anunciação, sempre muito bem presente. Obrigado, meu diretor. A todos do canal Educação e Secretaria de Educação. Tamo juntinho? Vamos treinar? Gente, não vos esqueçais, são 2 aulas. Esse primeiro momento, né, ao vivo, e o segundo momento, a aula dá prosseguimento à gravada e fica até 22 horas e 30 minutos. Então, muitas dessas aulas nós estamos trabalhando, nós vamos fazendo essa composição do modelo de questão que cai em nossas provas, essas que eu elaboro aqui, você responde aí na sua escola, tá? Além de seguir o conteúdo programático inerente à segunda série do ensino médio, que vai fazer toda um composer de entendimento para a tua terceira série que se avizinha. Nós estamos há poucos meses de terminarmos a segunda série do ensino médio e irmos para o último período para fechar o teu ensino médio. Então, tomai cuidado, vamos nos focar. E eu sei que o caminho é árduo, é espinhoso, mas o resultado é muito bom. Certinho? Vamos lá trabalhar? Professor, o que é que nós temos hoje? Vamos ver aqui. Linhas gerais, sempre eu coloco um texto para vocês, para não deixar uma aula gramatical. Não é do nosso interesse fazer uma aula gramatical. A nossa aula, ela intensifica o grupamento mais variado possível de gêneros textuais, tipos textuais, o conteúdo programático da semana e sempre pleiteando competência, habilidade, competência. Isso é fato, tá? Então, o que é que nós temos hoje com o intuito de aprimorar mais ainda o nosso treinamento? Compreender enunciados, as situações comunicativas, considerando aí os interlocutores, o objetivo comunicativo, isso é fato, ó. Situações comunicativas, objetivo comunicativo, as especificidades dos gêneros textuais, observar as normas de funcionamento de uma produção, tá? Que regem a participação dos interlocutores de uma produção textual, tá? Aí nós passamos a ver os intervalos, e passamos a ver a fala, passamos a ver a leitura do texto escrito, identificar e empregar o uso das estruturas que são aí alvo do nosso conteúdo programático. Nós temos a estrutura de question tag e nós temos dentro dessas estruturas a necessidade de estarmos visualizando, tá, a formação, a estrutura, tá? E assim reconhecer também o uso para que e que impacto ocasiona um determinado tempo na língua inglesa para o nosso português, certo? Isso é de extrema importância, porque muito do que se é trabalhado em competência e habilidade, que é o que você treina aí na sua escola, que é o que você faz em nossas provas, que é o que você vai encontrar para aqueles que se predispõem a fazerem um vestibular ou um curso técnico, é justamente isso, de redistribuir essas informações em modelos de contextualização e tematização. Então, você tem que ter esses valores, né, essas informações muito bem justapostas, de uma forma tal que você consiga verificar, por um exemplo, os textos na qualidade de multimodais, que consigamos verificar o contexto numa produção, que consigamos nos ater à empregabilidade dos recursos expressivos e assim possamos desenvolver
a habilidade em forma de conhecimento e treinamento teórico a modelos de questões pré-estabelecidos dentro do que hoje é a realidade das provas. É isso que todas as noites de sextas-feiras nós estamos trabalhando com cada um de vocês, tá? Temos aí alunos que depois eles explicitam para nós, olha, eu assisti a aula gravada e eu não entendi, por um exemplo, professor, essa questão de gênero e tipo textual. Eu não entendi certas situações que eu chamo de question tag. Isso é um feedback legal, porque eu chego aqui, coloco a situação de conteúdo da semana e dentro do que nós vamos ver, eu posso puxar qualquer outra área para você ser contemplado com a resposta dos seus questionamentos. E isso só é possível porque nós temos essa questão do texting reading, né? Essa questão do gênero textual, do tipo textual. Então, senhores, dentro de um texto, é possível nós trabalharmos qualquer tipo de conteúdo, qualquer habilidade, qualquer competência, tá? É tranquilo demais. Então, vamos lá. O que seria o gênero textual? Para você que me fez esse questionamento. Olha, quando você vai falar de gênero textual, eu tenho certeza que você vai ter que analisá-lo de acordo com suas características comuns. Isso pois, a classificação dos gêneros textuais é pertinente às suas características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e conteúdo. Nós sabemos que os gêneros textuais eles são muitos e eles realmente não têm condições de serem enumerados, porque são muitos. Já os tipos textuais, coloque no seu caderno. Tipo textual é bem menos, você pode contar nos dedos das mãos. Tá? Então, quando você fala de gênero textual, eu estou verificando uma necessidade comunicativa específica. Por um exemplo, se eu perguntasse para os senhores e para as senhoras, eu quero montar um ventilador, eu preciso de qual texto? Comprei um ventilador, o ventilador veio todo desmontado e eu preciso fazer a montagem deste ventilador. Eu preciso de qual texto? Qual é o texto que vai me socorrer? Qual é o texto que vai atender essa minha necessidade? Eu estou tentando montar um ventilador, não sei. Aí a pessoa chega e diz assim, olha, cadê o manual de instruções desse ventilador? Tá? Eu vou me ater ao manual de instruções. Manual de instruções é o gênero textual. Dentro desse manual de instruções, eu tenho um conjunto definido de ações que visam nortear, orientar a prática dessas ações, normalmente iniciada pela presença de verbos no modo imperativo. Então, nós estamos falando do tipo textual, chamado de texto instrucional, de texto injuntivo. Então, todas as vezes que você olha para uma necessidade comunicativa específica, para a silhueta do texto, o sombreamento do texto, eu estou olhando para o gênero textual. A parte densa que me emite uma caracterização que me possibilite atender essa funcionalidade, aí eu estou falando do tipo textual. Então, são exemplos. Resenha crítica, jornalística, publicidade, receita de bolo, menir de restaurante, bilhete, lista de supermercado e dentre outros. Agora, gente, é importante considerar seu contexto. É importante considerar a função. É importante considerar a finalidade. Pois o gênero textual, ele pode conter mais de um tipo textual. O gênero textual, ele pode conter mais de um tipo textual. Não entendi isso, professor, me ajuda? Vamos lá.
eu quero fazer um bolo e eu não sei quais são os ingredientes, qual é o tipo de panela, de recipiente, eu não sei qual é a sequência que eu preciso adicionar, ou seja, eu estou completamente lost, perdido. Vou recorrer ao gênero textual que vai atender essa minha necessidade, que vai manter essa funcionalidade social. Eu vou precisar da minha receita do bolo. Porque eu sei que nesse gênero textual, a receita do bolo, lá ele vem descrito, por isso que é um texto descritivo, toda a listagem de ingredientes necessários. Aí eu passo a ter um texto descritivo. E sei também que dentro deste gênero textual, além do que vem descrito de componentes que eu preciso ter para o feitio dessa receita, eu sei que vem a voz de comando norteadora, orientadora, que é o modo de preparo. Modo de preparo esse que vai me dando o passo a passo da execução da ação. Por isso que normalmente você vai se deparar com o gênero textual receita de bolo rico em modo imperativo, né? Ele diz: adicione 5 colheres disso, né? Acrescente 2 pitadas daquilo, mexa até ponto disso, bata os ovos em separado até ponto de neve, leve o forno, não é assim? Estou pulando etapas, é óbvio, tá? Mas você consegue visualizar para que serve o gênero textual e a caracterização tanto do gênero textual quanto do tipo textual. Então, daqui para frente, você que tem o hábito de cozinhar, você que vai na cozinha exercer esses primores, não é? Você está utilizando, quando é um prato que você não sabe de cabeça, de gênero textual e tipo textual de uma forma prática. Você está conseguindo visualizar, não é, a utilização nas nossas vidas. Hoje mesmo, com toda a convicção, você já se deparou com inúmeros gêneros textuais e tipos textuais, e isso de uma forma que você ainda não acordou, não é, para visualizar essa realidade. Por um exemplo, você que está lendo aí o nosso slide, você está perante a um texto de caráter informativo, não é? Onde ele vai concebendo informações necessárias para a tua compreensão. Quando o Santiago Portela colocou aqui, pessoal, deixe o seu like, comente, compartilhe conhecimento, ele está interagindo numa plataforma onde estabelece um texto dialogal, tá? Então, Betânia, Palmeira 3, Queimada Nova 1 e 5, São Pedro do Piauí 10, São João da Vajota 5. Então, olha, pegue ali, professor, eu vou participar. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. O que é isso? Nós estamos fazendo uma interação, nós estamos praticando uma comunicação com alternância, né, do emissor, dos interlocutores, com a alternância de turnos, nós estamos falando do texto dialogal. Aí eu parto do princípio para saber se é formal ou informal, tá? Então, olha, ficou claro essa questão da receita, ficou claro a questão do gênero textual, ficou clara a questão do tipo textual? Porque na nossa prova, nós vamos colocar questionamentos assim, onde se tem a previsibilidade de características e a perfeita classificação, e olhemos para o contexto, para a função e para a finalidade, tá? Isso serão aí critérios absolutos em nossas provas. Cada texto possui uma linguagem e estrutura, isso é fato. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias
tipológicas de texto. Em outras palavras, senhores, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos. Quais são os tipos de textos que nós temos o hábito de trabalhar nas redações? Por um exemplo, quando você vai estudar, né, tá estudando redação, o professor ele fala para você a caracterização de gênero e tipo textual. Ele fala, inclusive, quando ele vai falar sobre modelos de redação, aí ele vai dizer, hoje nós vamos fazer um texto narrativo, hoje nós vamos fazer um texto descritivo, mas a menina dos olhos de quem vai fazer concurso, de quem vai fazer vestibular, são os textos dissertativos argumentativos. Aí eu tenho ainda o texto expositivo e o texto injuntivo. Então, senhores, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um e, na sequência, nós vamos ter algumas perguntas com relação à parte prática envolvendo tais textos. Eu vou mostrar modelos de questões envolvendo essa tipologia, envolvendo esses gêneros textuais. Então, quando se fala de texto narrativo, a primeira coisa que você vai lembrar é do número 3. Como assim, professor? Porque ele vai ter um tripé de ação. Ele vai te apresentar a personagem dentro de uma questão temporal e num determinado espaço. E aí você poderia dizer, professor, eu consigo visualizar isso em romance, eu consigo visualizar isso em crônica, novela, contos de fada, fábula, lendas, crônica, tá? Assim sendo, você vai observar que ele é subdividido: apresentação, desenvolvimento, clímax e, obviamente, o desfecho. Então, nós temos aí alguns exemplos de gêneros textuais com a tipologia narrativa. Romance, novela, crônica, não para por aí, tá? Tem muito mais. Coloquei apenas esse, que é para nós termos aí algo a relembrar e nós vamos praticando isso paulatinamente até o final do ano. E esse conteúdo você vai continuar por todo o ano que vem treinando. Porque é isso que vocês vão enfrentar em concursos, cursos técnicos, vestibulares, simulados, provas mensais, bimestrais, na recuperação, na prova final, tá? Professor, e o famoso texto descritivo? O nome já sugere. Ele se ocupa em relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. E ele procura enriquecer essa descrição com qualidades, sejam positivas ou negativas. Por isso que você vai observar uma grande demanda de adjetivos, alright? Os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor emissor. E isso nós podemos contemplar em gêneros textuais como relatos de viagem históricos, biografia, autobiografia, mini-biografia, currículo, lista de compra, cardápios. Percebe? Isso você tem no seu dia a dia. Dando continuidade a essa nossa procura curiosa, nos deparamos agora com um texto chamado dissertativo argumentativo. Os textos dissertativos, eles são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Para esse fim, ele é estruturado em 3 partes: a tese, a apresentação, a antítese, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Por isso que você
deva estar lembrando, editorial jornalístico, carta de opinião, artigo, ensaio, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado. E tem muito mais. Seguindo aí a mesma sequência, na minha opinião, os alunos superam os textos expositivos. Os textos expositivos possuem a função óbvia de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição, comparação. Isso, pois, visto em gêneros textuais expositivos, seminários, palestra, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de dicionários e etc. Também muito fácil de encontrarmos em nossas provas. Texto injuntivo. O texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, emissor, objetiva a orientar e persuadir o interlocutor, receptor. Por isso, senhores, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos: propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos. Todos esses e muitos outros que aqui falei, eles estão presentes no nosso cotidiano. De forma direta ou indireta, a nossa vida ela é repleta de informações mencionáveis através desses layouts textuais e seus textos com propriedade mais densa. Nós estamos falando aí dos gêneros textuais e suas tipologias, os tipos textuais. Olhando agora de uma parte prática. Primeiro item que chama a atenção, professor, o tamanho do texto. Um texto desse aqui, professor, eu já parto logo para ter o teorema de Chutágoras. Aí onde está o erro? Muito do que se trabalha em textos, quanto maior forem, é aquela palavra que mantém uma grafia semelhante ou parecida com a língua portuguesa e o mesmo significado. Example, exemplo. Não parece com o nosso português? Eu posso aqui falar por um exemplo. Vamos lá. Tem a ver com experiência, né? Tem a ver com momento, Áustria, tá? Direção. Tem a ver com profissional, importante. Experience, experiência, né? Novamente, experiências na Áustria. Tudo bem? Parte, holocausto, refugiados, universidade. Eu tenho montanhas, cultura. Algo relacionado com importante, professor? Encorajar, individuais, planos, tá? E olha aí, se nós formos olhar, tem muito mais. Na sequência, eu posso visualizar um conjunto de palavras que não nos parece, não é, ser tão incríveis, mas que estão garantindo a nossa visão real da sua tradução, não é?
E aqui eu tenho palavras que nós já temos o hábito de ver na língua portuguesa e na língua inglesa. Bora lá. Palavras que nem eu, ó, olhos, meu, eu, nunca, tá? A mim, eu. Olha o verbo estudar, pesquisar, minha vida, tá? Toda a importância e todo ajudou me desenvolver a mim mesmo como um jovem profissional. As aulas de negócios, né, nos deu uma experiência de vida real que você só obterá, não obterá em qualquer outra aula. Eu posso garantir isso. That. As experiências na Áustria são parte da viagem, né? Que são incríveis. Encontrei refugiados, sobreviventes do Holocausto e universidade, negócios e cultura, mas o mais importante, eu vivi. Se alguém, não é, pode sonhar ou ela deseja, não é, viajar, eu mais do que encorajo a estas pessoas, tanto sozinhas como todos aqueles que façam seus planos de viagem. Aí é a declaração da Carol. Então, você não vai traduzindo tudo, é claro, né? Mas você vai tendo mais ou menos uma noção. Outro detalhe é que se eu posso, não é, fazer a checagem deste texto, eu posso, olha aí a fonte, tá? Vida de estudante, ó, vida de estudante, ponto educação, experiências globais, viagens para o exterior. Exterior. E aqui temos os testemunhais. Último acesso, 15/8/2022. Vamos à pergunta. Do que trata o enredo desse texto? O personagem principal, ele está chateado por ter viajado para outro país. O personagem principal, ele está feliz com a educação do seu próprio país. O narrador, ele está criticando um programa de estudos, pois não possui bolsa. O personagem principal, ele tece elogios à oportunidade de estudar fora do país, tá? Então, crucial, senhores, é você conseguir visualizar que a pessoa aqui em questão, que é o Call, ele está, sim, feliz, de tal sorte que ele diz que eu mais do que encorajo todos que façam planos e viagem, não é? Para aprender sobre negócios e cultura, tá? E principalmente viver. Ele disse que subiu montanhas, ele disse que conseguiu apreciar vários eventos, ele falou que são experiências incríveis, tá? E ele disse que teve contato com refugiados, verificou um sobrevivente do Holocausto. Ele disse que tudo isso o ajudou a se desenvolver na qualidade, não é, de um jovem profissional. Então ele está aqui falando desse programa, é um programa de estudos, não é, no exterior. E essa palavra que ela me leva ao nome exterior está aqui, ó. Que é o assunto
E nós já vimos que a fonte ela é altamente, né, e ela pode me orientar. Ali eu tirei o que era, o texto, o conteúdo, se era seguro ou não, e principalmente o contexto a ser abordado. Então, por aí, nós podemos, com toda certeza, verificar como correta a letra D de dedo. Ele principal, ele tece elogios à oportunidade de estudar fora do seu país. Agora é a vez da Samantha Carey, né? Você já agora, olha como faz toda a diferença. No primeiro, eu não sabia algumas palavras, adicionei agora, tá? Então, o que é estudo? O que é essa palavra broad? Ah, professor, que é cognata, é programa, né? Então, é um programa de estudo no exterior. É um programa de estudo no exterior. Que programa é esse? Esse aqui, ó, Salzburg. Diz que foi uma incrível experiência. Foi uma incrível experiência. Lá ele conseguiu aprender sobre uma nova, essa pessoa, nova cultura, enquanto os também aprendia sobre mim mesma, né, ó, sobre mim mesma. Eu adorei, pois eu fui capaz de estudar música, lá na terra natal, né? Terra de nascimento de Mozart. Fez com que eu aprendesse muito more, mais, com a interatividade. Foi tipo assim, um jeito único, um modo único de aprendizado. Agora tenho um desejo de viajar o mundo, o mundo, e experimentar, conhecer novas culturas. Amei esse programa que permite que a comunidade, olha aqui a palavra parecidinha com a nossa, ó, que a comunidade de estudantes, agora aqui eu tenho um perigo. Qual é o perigo? Essa palavra college, né, ó, college. Essa palavra college, ela é uma palavra que ela nos remete a curso superior, universidade, tá? Então coloca aí que este programa permite que a comunidade de estudantes, não é, das universidades tenham a opportunity, não é, que é isso? A oportunidade to study, de estudar, olha a palavra que nós aprendemos, é, no exterior. Olha ela aqui, ó, no exterior, tá? Fora do seu país. É como você, por um exemplo, ganhou aí uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, na Alemanha, etc. Então você vai estar abroad, né? Você vai estar fora. Você vai estar fora do Brasil. E aí ela fala que eu encorajo, ó, eu encorajaria outros a olhar com mais atenção para esse programa de estudos
é a Samantha dando aí o seu testemunhal. Ela usou o texto para tranquilamente, não é, falar várias qualidades, vários adjetivos, e aí ele tenta, obviamente, para o convencimento, tá? Indo agora para a nossa perguntinha. Segundo o texto, podemos compreender que há agora um desejo de viajar dentro do próprio país. Primeiro, dentro do próprio país, não, porque ela fala esse termo, e esse termo aqui quer dizer no exterior, tá? A palavra aqui, viajar, é essa, travel. O desire é o desejo. Vamos lá no texto verificar, onde ela se depara com essa palavra aqui, ó. Eu tenho um desire to travel. Ela quer viajar o mundo. Então, você vai aqui, tá, ó. Olha o desire. Para você ganhar vocabulário, né, ó. Então, ela quer viajar o mundo. Tem lá no texto, que é igual, ó. Tá? Ela quer viajar o mundo. Letra B. A próxima viagem irá explorar mais sobre o mundo dos negócios. Vamos lá. Ela vai explorar novas culturas, tá? Ó, novas culturas. Não, ela quer, ó, novas culturas. O narrador, ele indicaria a outras pessoas o programa de viagens da Salzburg. Vamos dar uma olhada cronologicamente. Quando ele falou indicaria, para dar esse efeito, eu preciso do auxiliar de condicional simples, né? Eu encorajaria, eu indicaria a outros a olhar com mais propriedade este programa. Então, resposta correta, letra C. O personagem principal agradece por ter conhecido Mozart. Gente, conheceu Mozart? Não. Ele estudou música lá no birthplace, tá? Usou aí o caso possessivo, né? Ele usou isso aqui, ó. Mozart's, ó, birthplace, que quer dizer terra natal, o lugar onde nasceu Mozart. Até mesmo porque, vamos raciocinar, meu povo, faz muito tempo que esse cidadão, ele já passed away, ele já faleceu, né? Se essa jovem disse que conheceu Mozart pessoalmente, ela deve ter aí algum tipo, né, de dispositivo que leve ela para o passado ou para o além e ela possa voltar. Bacana? Então seria um erro de interpretação. Ela não conheceu, tá? Ela agradece por ter estudado, não é? Ela ter estudado lá na terra natal, não é, desse ilustríssimo representante, não é, da música erudita. Um texto agora muito bem elastecido, né? 3 parágrafos bem sucintamente descritos, tem numerais. Se falar em numerais lá, é o primeiro lugar que você tem que fazer. Então, vamos lá. Fazer a ordem inversa agora. Perceberam? Eu olhei o texto e eu voltei para as perguntas, justamente para poder refinar o que é que eu tenho que procurar de característica. Qual o enredo central do texto? Essa é uma saída para quem não é muito bom de vocabulário. Um casal que decidiu se separar em 90 minutos. Será que foi separar? Um casal que fez um plano de viagem em 90 minutos. Um casal que resolveu se casar depois, não é, ó, depois
de se conhecer por 90 minutos. Um casal que realizou uma corrida de 10 quilômetros em 90 minutos. Então, o primeiro item que eu vou atrás dos números. Vamos lá. Será que eu acho aqui 90? Ou ordinalmente, né? Ou por extenso, ou o próprio número? No primeiro parágrafo, professor, eu não vejo. Mas eu consigo visualizar que por extenso eu tenho aqui 90 minutos. Olha aqui o 90. Tá? Eu consigo visualizar, professor, que aqui eu estou falando da década de 90. Eu consigo visualizar o número 20, mas eu não consigo visualizar uma questão envolvendo o número 10, nem por extenso e nem numeral. Daí dizer que eu consigo eliminar algumas coisinhas, tá? Eu já vou por um exemplo para eliminar essa daqui. Um casal que resolveu se casar depois de se conhecer por 90 minutos. Vamos lá, no primeiro 90 minutos. Ele diz que saímos à noite quando ela, né, estava com um amigo. Encontrou ela nessa saída com um amigo e eu com os meus amigos. E nós, né, nos apresentamos um ao outro, porque tínhamos um amigo em comum, mútuo. Instantaneamente nós, nos aproximamos. Quer saber mais sobre esse texto? Continue assistindo a nossa aula para o segundo momento, que vai até as 22 horas e 30 minutos. E olha, com toda certeza, são modelos assim que vão estar permeando as nossas provas, tá? Desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até o nosso próximo encontro.